aqui hoje, nós sabemos que você está no leme da terra, no controle de tudo, nos ajudando sob as bênçãos de Jesus e sob a ajuda incessante da espiritualidade amiga, desses soldados de Cristo que estão sempre a postos e dispostos para nos ajudar, para que nós possamos ter o avanço moral, a compreensão tão desejada, para que nós possamos não só ser homens e mulheres de bem, mas que nós possamos um dia, e que esse dia seja o mais breve possível, de acordo com as nossas ações, chegar aonde Jesus se encontra, que é na classe dos espíritos puros. Jesus derrame sobre nós as bênçãos da coragem, da saúde, da paz, sobretudo da serenidade, da confiança, porque nós sabemos que o Senhor, diante das atribulações, dormiu no barco, nos mostrando confiança, nos mostrando que aquele que tudo rege, que é Deus, está no controle de tudo. Pedimos, Jesus, sobre a permissão de Deus, que a espiritualidade amiga fluidifique a nossa água, que a nossa água tenha os fluidos necessários para que nós possamos nos refazer. Hoje nós viemos em busca do refazimento, do recarregamento das nossas forças. O ano está se findando, outro irá se iniciar. Então nós pedimos coragem, força, fé, discernimento, saúde e paz para continuar enfrentando os caminhos terrenos aos quais um dia nós viemos com a certeza de que nós vamos voltar, mas confiantes que nós vamos trilhar o bom caminho e vamos pelo menos acertar dentro da maioria dos pontos que nos foram colocados para o nosso próprio avanço. Esse evangelho de hoje será dedicado a todos nós e a todos os nossos entes que estão no mundo espiritual. Que nesse momento vocês possam mentalizar cada um deles, vai passando pelo rosto de cada um deles em segundos, para que nós possamos então externar a eles a nossa vontade de que eles sejam felizes, de que eles possam continuar trilhando o melhor caminho, que eles estudem, que eles avancem, que nós queremos eles bem. Sobretudo, que nós estamos aqui também tentando trilhar o bom caminho, mas nós também sabemos que eles estão no mundo espiritual, que a vida continua e que o nosso reencontro é logo ali na esquina, é só uma questão de tempo. Nós vamos lá para o Evangelho. Capítulo 1. Eu não vim destruir a lei. E o evangelho de hoje ele é proposital. Cristo. Item 3, capítulo 1. Eu não vim destruir a lei. O item é o 3, Cristo. Aguardo vocês para que a gente possa fazer a leitura, fazer as considerações e conversar um pouco mais sobre esse Cristo Jesus, o Consolador, né? Aquele que Deus enviou à Terra para nos ensinar a caminhar, nos ensinar a andar. Nós que somos ainda tão imperfeitos, né? Nós vivemos mais a matéria do que o espiritual, ao contrário dele, que vive mais o espiritual, viveu, né? Mais o espiritual do que o material. Capítulo 1, eu não vim destruir a lei. Item 3, Cristo. Vamos lá para a leitura. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, quer dizer, desenvolvê-la, aperfeiçoando-a e adequando-a ao grau de desenvolvimento dos homens. É por isso que encontramos nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o nosso próximo. Princípio este que constitui a base da sua doutrina.
No tocante às leis de Moisés, propriamente ditas, ao contrário, Jesus as modificou profundamente, tanto no fundo como na forma. Combateu constantemente os abusos das práticas exteriores e as interpretações erradas. E não poderia fazer nelas uma transformação mais radical do que as reduzindo com estas palavras: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E acrescentou: toda a lei e os profetas aí estão. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão, antes que se cumpra tudo até o último jota. Jesus quis dizer que era necessário que se cumprisse primeiro a lei de Deus, ou seja, que ela fosse praticada em toda a terra, com toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e com todas as suas consequências. Posto que ele se serviria ter sido estabelecida essa lei, se ela ficasse como privilégio para alguns homens, ou mesmo de um só povo, sendo todos os homens filhos de Deus, todos eles, sem exceção, são objetos da mesma solicitude. Mas o papel de Jesus não foi de simplesmente um legislador moralista com apenas a autoridade de sua palavra. Ele veio também cumprir as profecias que haviam anunciado a sua vinda. Sua autoridade procedia da natureza excepcional do seu espírito e de sua missão divina. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. Ensinar aos homens o caminho que para lá conduz, os meios de se reconciliarem com Deus e os provenir a respeito da marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Porém, não disse tudo, e sobre muitos pontos Jesus se limitou a demonstrar o germe de verdades que ele próprio declarou que elas não poderiam ainda ser compreendidas. Falou de tudo com palavras claras, mas de modo reduzido. Para entender o sentido oculto de certas palavras, seria necessário que novas ideias e novos conhecimentos surgissem para o espírito humano, surgissem para que nos dessem a chave. E essas ideias não poderiam surgir enquanto o espírito humano não tivesse certo grau de amadurecimento. A ciência deveria contribuir grandemente para com o aparecimento e o desenvolvimento dessas ideias. Era necessário, pois, dar um tempo à ciência para ela avançar. O evangelho de hoje vem nos dizendo e nos falando sobre o Cristo, nos falando sobre a missão de Jesus na terra. Vem nos dizendo que Jesus veio esclarecer muitas coisas, Jesus falou de tudo em poucas palavras, e muito daquilo que ele nos falou, hoje é que nós temos a compreensão adequada. Né? Porque às vezes, e até hoje, em determinados pontos, alguns de nós, quando vai ler a palavra de Jesus, se vê limitado, se vê com a mente limitada e não consegue a compreensão necessária. Mas quando um vai ajudando o outro, a gente então vai refletindo, e esse é o papel do evangelho. Eu falo, vocês pegam a reflexão, tomam para si e tiram a própria conclusão de vocês. E cada um vai tendo o entendimento, um ajudando ao outro no soerguimento, no avanço moral, no trilhar o melhor caminho. Nós vamos iniciar essa explicação de hoje sobre o Evangelho fazendo a seguinte pergunta: quem é Jesus? Quando a gente fala nessa palavra, nesse nome que é amor, que é caridade, que é fraternidade, humildade, tantos outros atributos, né, que Jesus nos trouxe e nos ensinou, o que vem à nossa mente? Quem é Jesus? O que nós temos como ensinamento, e agora nós vamos trazer para a doutrina espírita. Nós vamos esquecer a questão do catolicismo. Nós vamos ter essa ideia, talvez, do catolicismo só para fazer uma comparação. O catolicismo, eles acreditam que Jesus é o Deus que veio, né?
É o Deus que desceu à terra, que se fez carne. Nós, da doutrina espírita, respeitamos o posicionamento, mas temos uma reflexão de uma forma que não é essa, né? Uma forma diferenciada. Não que nós somos os melhores, né? Não é isso. Eu estou dizendo que cada um de nós tem a nossa convicção dentro da fé que a gente exercita. Lá no Livro dos Espíritos, quando nós vamos na pergunta de número 1, ela nos denomina quem é Deus. Quem é Deus? Causa primária de todas as coisas, energia suprema. Todos nós somos descendentes de Deus, descendentes dessa energia suprema. E o Evangelho está nos dizendo hoje que Jesus disse que todos nós somos filhos de Deus. Então, para nós espíritas, nós não acreditamos que Jesus e Deus seja a mesma coisa, sejam um só. Jesus, para nós, é o espírito mais evoluído em questões morais e intelectuais que já passou pela terra. Quando nós vamos no Livro dos Espíritos, e quem o tiver pode acompanhar, na pergunta 625, ou pode colocar aí no seu evangelho uma referência ao Livro dos Espíritos, a pergunta 625 é a seguinte: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os espíritos responderam para Allan Kardec: veja Jesus. Jesus é para o homem o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode pretender na Terra. Deus nos ofereceu como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque ele estava animado pelo Espírito Divino e foi o ser mais puro que apareceu na Terra, né? Isso aí só o primeiro parágrafo da pergunta. Então, Jesus é o espírito mais evoluído que passou pela terra e que veio nos ensinar através da conduta como nos portar. Jesus nos mostrou como ser caridosos. Jesus nos mostrou como nós devemos nos portar diante de situações, principalmente aquelas que exijam de nós o perdão. Jesus nos ensinou a ter empatia, a também olhar o próximo como a nós mesmos e não somente amar o próximo. Eu amo o próximo como a mim mesmo e por eu amar a ele como a mim mesmo, eu olho para ele com empatia. Jesus usou essa empatia, Jesus usou esse amor. Quando Jesus disse, diante daquele episódio da mulher adúltera, atire a primeira pedra àquele que não tem pecado. Jesus passou pelos quatro cantos, abraçando quem podia, curando quem podia. Então, Jesus nos ensinou que para a gente avançar moralmente, nós precisamos refletir sobre os nossos erros. Dentro dessa reflexão de nossos erros, na próxima oportunidade, nós precisamos mudar a nossa conduta. Nos ensinou que Deus é Pai e que Deus é misericordioso. Nos ensinou que é o jugo leve. Nos ensinou que, embora nós tenhamos os nossos erros, Deus sempre nos dará a oportunidade de fazer diferente, de fazer melhor. Jesus veio como o irmão mais velho, nos ensinando a trilhar o melhor caminho na coragem. Quando ele disse: eu venci o mundo. No mundo vocês vão encontrar aflições, assim como eu também encontrei. Mas eu venci o mundo e vocês também são capazes de vencer o mundo. Então, Jesus, o tempo todo, foi somente gesto de amor, de reflexão. Claro, condenou os excessos, porque todo o excesso, ele é prejudicial. Todo o excesso, ele nos impede de avançar.
Então, Jesus condena os excessos, mas Jesus não nos joga pedra, porque Jesus sabe que nós precisamos trilhar, caminhar e aprender muito ainda dentro dessa nossa trajetória. Mas Jesus nos chama a refletir. Jesus nos ensina que a vida continua. Jesus viveu muito mais espiritualmente na Terra do que materialmente. Lá no livro A Gênese, de Allan Kardec, salvo engano, no capítulo 15, ele vem nos dizer o seguinte: Jesus era encarnado, ele tinha corpo de carne como nós. Ele tinha todos os atributos, todas as necessidades de um corpo humano, porque estava encarnado entre nós. Mas Jesus era o contrário do homem. Ainda na carne, Jesus vivia muito mais o lado espiritual do que o lado material. Isso é que o confundia, né, dos demais e fazia com que ele fosse reconhecido de longe. Jesus não era médium, Jesus não precisava disso, porque médium é aquele que faz um intercâmbio entre um mundo e outro, e Jesus, por vivenciar esse mundo diretamente, que é o mundo espiritual, Jesus curava por si mesmo, porque diante da posição que Jesus se encontra e se encontrou quando passou pela terra, que é na classe dos espíritos puros, Jesus por si mesmo, ele sabia fazer, ele sabia curar, porque ele tinha um grau de desenvolvimento moral e intelectual muito alto e que conseguia entender todos os pontos e todas as partes. Então, Jesus tem esse avanço e nos indicando: olha, um dia eu também tive a mesma condição de vocês. Estou hoje na classe dos espíritos puros, hoje eu evoluí, mas vocês também estão em busca dessa evolução, assim como todos os demais seres vivos que se encontram na Terra. Jesus veio nos dizendo: olha, aquilo que vocês fizerem ao outro, vocês estão fazendo a vocês mesmos, porque o meu Pai, ele é justo, apesar do jugo ser leve, ninguém sairá devendo a conta. Nós um dia teremos que pagar. Jesus, quando ele desencarna na cruz, ao contrário de que muitos falam que ele morreu na cruz para poder lavar os nossos pecados, essa missão de Jesus de vir cumprir a lei de Deus que está na nossa consciência e de traçar toda a sua trajetória e terminar na cruz, por equívoco de muitos, inclusive Pilatos, não nos deu a ordem de fazermos o que nós quiser, porque Jesus já perdoou os nossos pecados. Então, quer dizer que se Jesus morreu na cruz por todos nós, eu posso infringir todas as leis ensinadas por Moisés antes do Cristo? Jesus veio para cumprir as leis de Moisés e ainda cumprir mais a fundo. E a lei de Moisés está dentro dos 10 mandamentos. E ele fala: eu não vim destruir a lei, eu vim cumpri-la, eu vim mostrar para vocês como vocês devem fazer diante das vicissitudes, diante da caminhada terrena de cada um. Então, por isso, o Cristo é o nosso modelo. Se ele é o Espírito que Deus enviou para a terra, encarnou-se como nós, e ele é o espírito mais evoluído que passou pela Terra e nós queremos chegar nessa evolução, nós precisamos tê-lo como modelo para que nós também possamos avançar. Então, ele nos ensinou. Deus, nosso Pai, porque todos nós somos filhos do mesmo Deus, independente de credo, de religião. Independente de raça, porque a única raça que Jesus, né, falou sobre ela, em que nós, né, estamos, é seres humanos. Lógico que não deixando de respeitar os animais, não deixando de respeitar as plantas, não deixando de respeitar os rios, não deixando de respeitar tudo aquilo que era obra de Deus.
porque Deus é o responsável por toda a criação. Mas isso não quer dizer que nós podemos sair fazendo o que a gente quiser. Então, Jesus disse o seguinte: vocês terão que sofrer as consequências dos seus atos. Então, nós precisamos fazer a reflexão dos caminhos onde nós estamos trilhando. Porque se Deus é justo, as consequências também é justiça, sejam elas positivas ou sejam elas negativas. Chico Xavier já dizia: o que seria da Terra se não tivéssemos Jesus? A Terra seria como um planeta sem luz, né? Nós estaríamos o quê? Sem norte. Nós não saberíamos por onde caminhar. Tudo seria suposição. Mas Jesus vem nos dizendo: olha, a vida continua. Nós um dia estaremos juntos no reino do meu Pai. Enquanto vocês não chegam junto de nós para o reino do meu Pai, há muitas moradas para que vocês possam permanecer, ainda que temporariamente. Mas o objetivo é todos nós chegarmos à classe dos espíritos puros, aonde se encontra Jesus. Para que o coração de vocês possa estar um pouco mais calmo, principalmente em relação aos entes queridos de cada um de vocês, e eu não excluo os meus que estão no mundo espiritual, Patrícia, no capítulo 24 do livro Violetas na Janela, vem falando sobre o Natal. Então, para que vocês tenham o coração, como se diz, acarinhado nesse momento, Patrícia inicia-se o capítulo 24 dizendo: aproxima-se o Natal. Aproximava-se o Natal. E eu sabia que a minha família sentia a minha falta, a saudade doía. Datas são guardadas para ter saudade. As épocas de festa em que a família se reúne são marcadas por lembranças afetivas, mas eu recebia muitas orações, recados e incentivos para que fosse feliz. Era e sou feliz. Então, que neste momento, nesse dia que antecede o Natal, onde muitas casas, né, têm as festas, têm as comemorações, que nós possamos comemorar antes, né, de irmos para a ceia, nós possamos ser gratos a Jesus e deixar a nossa porta aberta, porque quem bate a porta no dia de hoje é Ele. Quem bate a porta é o Cristo nos dizendo o seguinte: eu vim para renovar os ensinamentos que um dia eu deixei para cada um, que é o respeito, que é o amor, que é o perdão, a fraternidade, a caridade, que vocês possam ser mais humildes, que vocês possam ser menos orgulhosos, para que assim vocês possam conseguir vencer, superar os obstáculos e chegar onde precisa chegar. Patrícia ainda fala: o Natal na colônia é lindo. Jovens e crianças organizam recitais, danças, palestras, encontros para conversar e ouvir música. Tudo isso para que ocupem o tempo e não sintam tanta saudade dos encarnados e assim se distraem, suavizando suas próprias lembranças, né? Patrícia ainda vem dizendo: aqui não há troca de presentes, mas há votos sinceros de harmonia e de paz. E que cada ano, na época de Natal, há um ensinamento como objetivo. E que naquele ano era sobre a importância de Jesus ter encarnado na Terra. Já pensou se Jesus não tivesse encarnado entre nós? A colônia fica nessa época muito movimentada. Encontrei muitos conhecidos e a conversa então rolou. Vi meus familiares várias vezes pela televisão. Então, nós sabemos que no Natal, né, no dia de Natal, pelo espírito, não pela data, porque datas não são importantes, mas pela comoção que se tem em torno de Jesus, que está aí, né, comandando todos nós, esse espírito natalino, ele contagia todas as dimensões e não só as dimensões materiais, né? Porque nós precisamos entender que tudo começa do mundo espiritual.
né? Mas eles aderem determinadas coisas que nós, de uma certa forma, criamos e fazemos, então, as nossas festas, né? Muitos aí estão dizendo, dia 25 era aniversário de Jesus, dia 25 foi criado para o comércio, dia 25 foi uma data inventada. Gente, não vamos discutir isso. Vamos discutir sobre o assunto principal. Vamos discutir sobre Jesus que tanto nos ensinou. Se é uma data em prol do comércio ou não, vamos fazer com que essa data venha deixar em nosso coração paz, venha deixar em nosso coração o desejo de ser melhor, venha deixar em nosso coração o desejo de ser como Jesus. E não o desejo de ser como Jesus somente na era natalina, mas em todos os dias do ano. Que nós possamos fazer diferente, que diante das vicissitudes da vida, a gente possa lembrar dele e fazermos sempre a pergunta: isso me afasta ou me aproxima de Jesus? O que Jesus faria e o que eu tenho capacidade de fazer dentro daquilo que Jesus nos ensinou? Então, esse é o espírito. Nós não vamos cometer excessos, né? Que foi o que Jesus proibiu, mas nós vamos celebrar. Nós vamos celebrar a vinda, nós vamos celebrar o nascimento de Cristo, a chegada dele sobre essas terras que tanto nos ensinou e está até hoje nos dando o ensinamento, não só no mundo terreno, mas também no mundo espiritual. Patrícia fala que o Natal passou em festa, né? E que a passagem do ano é mais simples. A maioria faz votos de renovação tão somente, né? E ela fala que logo após o primeiro dia do ano, tudo que recorda o Natal é retirado e as atividades voltam ao normal. Ela fala que os educandários fica a coisa mais linda porque é criança, né? Então é tudo muito colorido, que tem muitas músicas do outro lado e que muitas das músicas são conhecidas aqui da terra e que os compositores, os verdadeiros donos que intuíram para que essas músicas pudessem aqui estar, estão na pátria espiritual. Então, no dia de hoje, que vocês possam sentir o coração de vocês um pouco mais aquecido, sabedouros que Deus e Jesus não desamparou nenhum de nós, seja na terra ou seja no mundo espiritual. E que nós possamos sempre lembrar daquilo que Jesus veio nos trazer, que são os ensinamentos, que é a forma de como nós devemos caminhar para avançar, mas sem esquecermos que a vida continua, né? Jesus ressuscitou em espírito. E Jesus está dizendo: olha, caminhe, esforcem, porque vocês esforçando e cada vez subindo um degrau, vocês estarão muito mais próximos de Deus e a paz estará instaurada dentro de cada um. Deixa eu ver agora o que vocês estão dizendo por aqui, né? Falei até, né? Jesus é o nosso Salvador, a única pessoa que poderia cumprir os requerimentos necessários para pagar o nosso pecado. Claudionete, Jesus é Pai, é amor, perdão, sabedoria e luz, é caridade, é bondade. Jesus nos ensinou a amar e a perdoar ao próximo, e a termos discernimento, sabedoria e bondade. A Cris dizendo que Jesus renove as esperanças nos corações de cada um de nós, que possamos olhar uns para os outros com mais amor, respeito e empatia. Que nossos corações estejam em paz, não só nesta noite, mas sempre. É isso mesmo, né, gente? A Solange dizendo que Jesus renasça para todos nós e que nossos amores que já não estão aqui se sintam abraçados e sintam todo o nosso amor, né? A Marli dizendo que Jesus traga saúde a nós todos. Hoje é dia de renovação, né? De renovar todos os votos, mas principalmente renovar em nós, olhar para nós e sabermos se o caminho em que nós estamos trilhando é o bom caminho, é o caminho do homem de bem, com discernimento, né? Sem dogmas, mas raciocinando sobre tudo que nos acontece. A Luciana dizendo que possamos nos presentear
e presentear a todos com quem convivemos, com os sentimentos e as práticas que Jesus nos ensinou e nos deixou. Que não deixemos de acreditar no amor, na fraternidade, na benevolência e na caridade. Essa foi a missão do Cristo e, consequentemente, a nossa também. Com certeza, né, Luciana? Tudo aquilo que Jesus veio vivenciar na Terra, ele veio para nos ensinar a ser como ele. Ele veio para nos dizer o seguinte: olha, esse é o caminho. É dessa forma que nós temos que nos comportar. Diante das dificuldades, nós precisamos confiar, porque nós não estamos sozinhos. Por isso, Jesus dormiu no barco. Diante daquela turbulência que estava todos os apóstolos com medo, sem saber o que ia acontecer, e quando eles olham, no meio de um turbilhão de coisas, Jesus dormia. E Jesus disse a ele: eu durmo porque eu descanso no meu Pai, que está no controle de tudo. Que nós possamos renovar em nós a confiança de Jesus, a humildade que Jesus nos deixou, não só a humildade material, mas a humildade de espírito que ele alcançou e que o fez chegar tão longe a ponto de suportar vir nos ensinar e ainda assim, né, ser pregado na cruz equivocadamente por aqueles homens que aqui naquele momento permaneciam, mas que não compreendiam. E que diante daquilo que a gente não conseguir compreender, que nós possamos olhar para o alto e entender que tem espíritos muito mais superiores a nós, que estão dispostos a nos ajudar, que estão dispostos para que a gente possa nos reerguer diante de tantas tribulações, né? Eu desejo a todos vocês umas boas festas, uma noite de amor, de paz, mas que esse sentimento possa transbordar em todos vocês, a ponto de que todo ano vindouro esses sentimentos ensinados por Jesus possam estar fazendo morada nos corações de cada um de vocês. Que o menino Jesus renasça no coração de cada um de nós, trazendo paz, harmonia, saúde, nos trazendo também raciocínio necessário, porque é esse raciocínio necessário que vai fazer com que a nossa fé seja maior e tenhamos mais coragem para poder enfrentar. Eu desejo a todos vocês também um Feliz Natal, boas festas, façam uma prece, ainda que vocês façam a prece de vocês sozinho, mas que sejamos gratos por estarmos aqui, pela oportunidade. O passado ficou lá no passado, nós não vamos conseguir mudá-los. A saudade dos nossos entes está em nós, em acontecimentos passados que nos ajudaram, mas eles estão vivos e latentes. Então, nós vamos carregar conosco esse sentimento de saudade, mas desejando a todos eles que sigam o bom caminho e que sejam felizes. Nós vamos desejar felicidades a eles, assim como Patrícia recebeu, né? Essa felicidade, esse desejo para que ela fosse feliz. E ela se sentiu cheia, né? E ela falou: mas será que é até justo eu ficar tão feliz enquanto eles estão saudosos, né? Mas Maurício fala para ela: mas eles não estão te desejando que você seja feliz? Então, tenham certeza no coração de vocês que todos os nossos entes que partiram desejam nesse momento que nós fiquemos bem, assim como nós desejamos a eles que eles sejam felizes. O reencontro é certo. Jesus nos disse: a carne morre, mas o espírito permanece vivo, a vida continua e nós vamos continuar trilhando o nosso caminho. Gente, fiquem com Deus. Boa tarde, boa noite, que vocês possam aproveitar, estar junto com os seus e que amanhã, na data aí, né, pelo menos terrena, que se comemora essa chegada de Jesus à Terra, encarnando entre nós, possa renovar em cada um de vocês e das suas famílias os votos de muita paz e de muito amor. Fiquem com Deus, gente. Feliz Natal! Próspero Ano Novo ainda não, viu, Silvia? Porque eu ainda volto, nós ainda vamos voltar por aqui antes do Ano Novo. Dia 31 ainda está aí, né?
mas também é oportunidade para que a gente possa sempre desejar o bem a todos vocês. Fiquem com Deus, gente. Tchau. Cuidado com os excessos. Não deixem de festejar, mas só tenham cuidado com os excessos, principalmente com o que sai da boca, porque quando a gente fala em excessos, muitos pensam naquilo que entra, mas Jesus nos ensinou quando passou pela terra: tenha cuidado com aquilo que sai, porque aquilo que sai muitas das vezes fere, machuca, derruba, joga no chão. Mas tenhamos cuidado com todos os excessos, mas principalmente com aquele que é falado. Aproveitem os familiares de vocês, porque daqui a pouco a saudade será reversa, em nós ou neles. Então vamos aproveitar o máximo. Fiquem com Deus. Obrigado pela companhia de hoje, obrigado pela oportunidade de sempre. Não se esqueçam, amanhã é nascimento. Amanhã o dono de tudo é Jesus, ele bate a porta. Que a nossa água tenha os fluidos necessários e que todos nós possamos nos sentir hoje renovados. Fiquem com Deus.